Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da DC Tech, a DC Talk Empreendedorismo na Ponta da Língua. Meu nome é Júnior, como vocês já sabem, e estamos aqui com mais um novo episódio. Como sempre, estou aqui com meu irmão, CEO da DC Tech, Thiago Françoso. Isso aí, pessoal, tudo bem? Bora. Mais um, né? Mais um. Finalzinho de janeiro aí, começando o ano, vamos dizer assim, né? E muitas novidades, sempre muitas expectativas pro ano novo começando. E pra gente que é empresário, a gente que tá todo dia aí se desafiando, se reinventando, buscando soluções, rindo, chorando. É sempre a oportunidade aí da gente fazer coisas novas, pensar em coisas novas no nosso negócio e como alavancar, né? Como crescer. E Exatamente. bora falar um pouquinho sobre isso nesse, né? Nem parece, já passou o primeiro mês do ano e quase não aconteceu nada, né? Quase nada. Quase nenhuma novidade, não mudou nada na legislação, ninguém aumentou o imposto, não aprovaram a reforma tributária, ainda estamos esperando tudo isso. Só que não, né? Só que não. Só que não. Mas é isso, né, galera? Tipo, todo começo de ano, na realidade, todo final de ano, a gente que trabalha nessa área contábil, tributária, a gente fica um pouco maluco, né? A gente perde um pouquinho do cabelo que ainda tem, porque muitas coisas acabam sendo aprovadas ali no finalzinho do ano, no calar Apagar, da noite, né? apagar das Ao luzes. apagar das luzes e deixa qualquer tributarista, enfim, qualquer empresário Cheio de perdido, dúvida. né? Fica naquela situação de novo, naquela velha história da insegurança jurídica, do que fazer, de como fazer, o que que alterou, o que que não alterou, como isso vai impactar o meu negócio. Então, todo começo de ano a gente para, verifica aquilo que aconteceu, verifica as novidades, aquilo que vai trazer impacto, né, tanto para os nossos clientes ou para o empresário em geral, e tenta traduzir isso daí para, né, que a gente consiga entender aí qual que é o melhor caminho a tomar. E quando a gente fala em janeiro, a gente costuma ser bastante procurado, né, Júnior? Com relação à questão de MEI, Simples Nacional, alteração de regime de tributação. Ah, tem muita coisa que acontece, principalmente nesses regimes agora também, né? A galera costuma receber algumas cartinhas, outros não recebem, não ficam nem sabendo, e quando vai ver foram desenquadrados, e precisam regularizar isso rapidamente, né, para continuar tendo algum benefício durante o ano, pagando um pouco menos de imposto, coisa e tal. Uhum. Eu acho que isso a gente vai desenrolar mais aqui durante o episódio, mas isso é um tema que fica nos trends do Google agora. Junto com imposto de renda à pessoa física. Junto com a reforma tributária, junto com o aumento do ICMS, junto com reoneração da folha de pagamento. Tudo isso. A ideia desse episódio é mais isso, né? Um bate-papo mesmo pra gente fechar esse mês aqui com essas novidades e tal. Talvez seja um pouquinho mais maçante o tema, mas é um pouco mais informativo mesmo, só pra gente levar essa informação pra galera, pra quem não escutou essas coisas e tal. Trazer um pouquinho das mudanças que tiveram, pra todo mundo ficar antenado. Não vamos nos aprofundar muito em Uhum. cada tema, até porque não tem tempo para isso e tal, e os assuntos são um tanto longos, né? E a ideia é a gente dar aquela famosa pincelada e falar um pouquinho de cada coisa. Isso Por aí. onde você quer começar? Eu acho que quando a gente fala assim, começo de ano, a gente pode falar um pouquinho sobre regime de tributação, né? Tipo, eu acho que uma das dicas que a gente pode falar para todos os empresários é sentar com o seu contador, olhar para o seu negócio e verificar se você está enquadrado no melhor regime de tributação para você. Ou seja, né, se hoje a sua empresa tem recolhido os impostos da forma correta e no menor valor possível dentro Sim. da lei, ou se de repente é o momento de você pensar em migrar, de sair de Simples Nacional, ir para lucro real, lucro presumido, ou até mesmo ir para o Simples Nacional. Na realidade, esse tipo de estudo, de informação, a gente sempre tenta orientar e fazer junto aos nossos clientes ali na época de outubro, né, que é onde a gente consegue ter já algumas informações, com algumas estimativas que a empresa tem para o ano seguinte, para a gente fazer esse enquadramento, caso necessário, no tempo hábil, já para que não sofra também com as alterações que isso causa com relação à nota fiscal, faturamento e coisas do tipo, né? Exatamente. Então, caso você ainda não tenha feito isso, é o momento de fazer, porque ainda há Ah, tempo de tem. você fazer essas opções, né? Que as opções Então, todas acontecem agora, né? a maior parte delas acontecem agora, né? A gente tem a questão do lucro real, que você pode optar até fazer o primeiro pagamento da guia do RPJ da contribuição, né? O simples que Só que o você grande problema ainda tem a oportunidade de entrar até o final só que o desse prazo é esse mês, mês, né? só que o prazo é esse mês. Então, esse é o momento de você realmente olhar para o seu negócio, olhar para os números, verificar, né, qual que é a realidade da sua empresa com relação a receitas, despesas,
quantidade de funcionários, operações fiscais que você faz e identificar junto ao seu contador se hoje você está enquadrado no melhor regime tributário. Que nem sempre é o Simples Nacional, né? A Não. gente tem aquela imagem que o Simples Nacional ele é o melhor regime, que serve para todo mundo, Uhum. só que chega uma hora que não vale mais a pena, né? Dependendo da sua atividade, o quanto você tem, igual você falou, quanto você tem de receita, despesa, vale realmente você parar uns 5 minutos, conversar com o seu contador e ver se você migrar para um outro regime que às vezes te assuste quando fala de lucro presumido ou lucro real, mas no final da conta o que vale mesmo é dinheiro no bolso, né? Exato. Pode ser que você migrar para um regime desse seja mais vantajoso do que você continuar, por exemplo, não tendo a alíquota dos 20% sobre sua folha de pagamento. Você quer Aham. economizar na folha, mas no final das contas você está pagando mais Você está imposto. pagando mais imposto. E isso é muito legal, porque acho que a gente já comentou um pouco sobre isso rapidamente em outros episódios, essa máxima que as pessoas têm que, de repente, o Simples Nacional sempre vai ser a melhor opção de regime tributário para as empresas, onde ela vai pagar os menores tributos. E é o que você falou, não é uma realidade. A gente tem que, às vezes as pessoas, o empresário pensa que, pô, lucro real é só para aquelas empresas que faturam milhões no mês. Na realidade, Exato. não. Lucro real você pode entrar nele com Qualquer qualquer momento. momento, qualquer faturamento. E principalmente hoje que a gente tem diversos e-commerces, né, que trabalham aí com margens muito reduzidas de lucro, muitas vezes o lucro real é uma opção muito interessante para essas empresas, Sim. porque elas não apresentam um lucro ali no final, então não recolheria alguns tributos ali no final do mês, estando no lucro real, e acaba sendo mais vantajoso do que o simples. A gente pensa também hoje, muitas pessoas trabalham com dropshipping, por exemplo, internacional, que são prestadores de serviço de intermediação. Uhum. Em alguns casos, o Simples Nacional também não vai ser vantajoso, porque você começa com uma alíquota de 15,5% e no Nossa. presumido você poderia ir, dependendo do 11. município, 11,33%, por aí vai. Então, o planejamento tributário nesse momento, na realidade, assim, que nem a gente comentou, já deveria ter acontecido no Sim. ano anterior, mas ainda há tempo de ser feito e é essencial para que você consiga buscar uma redução de forma legal na sua carga tributária. Então, janeiro é sempre um mês de expectativas para os empresários em gerais, quando ele começa a fazer as suas metas durante o ano e como ele consegue reduzir carga tributária. E esse é o momento de você, de novo, sentar com o seu Uhum. contador, olhar para o seu negócio e fazer esse estudo, que ainda é tempo. Tempo. Uma coisa que a gente precisa deixar claro assim, que acho que talvez o pessoal não saiba, tal, não todos, né? Pode mudar de regime durante o ano? Por exemplo, eu optei por um agora. Eu posso mudar daqui para frente, daqui uns meses, tal, falar, putz, comecei no simples, mas sentei com o meu contador em abril e Uhum. vi que é mais vantagem em outro regime. Dá certo? Tem como fazer isso? Em tese, não, né? Em tese, a opção pelo regime tributário, ele é válida para o ano todo, somente a partir do ano seguinte é que você pode fazer a alteração. Em casos específicos, você acaba sendo desenquadrado do regime que você está hoje, que você optou hoje, porque de repente você Estourou incluiu uma fator. atividade que é impeditiva por Hum, simples, daí você sai dela, ou você estourou faturamento, ou coisa nesse sentido. Mas, em regra, ela vai valer para o ano vai valer. inteiro e você só vai poder optar por um novo a partir do ano seguinte, Ah, legal. né? Então, por isso que a gente fala que esse mês aqui até hoje esse É um mês chave. episódio aqui já tá, né, final do mês, é o mês de isso ser feito. E quando Bacana. a gente fala do Simples Nacional, tem isso que você falou, né? Que muitas empresas que estavam no Simples, e ainda é vantajoso estar no Simples, estão sendo desenquadradas do Simples, né? E aí vão perder a vantagem que elas tinham e têm de permanecer, né? Exatamente. Isso acontece anualmente, né? A Receita costuma notificar, ela ainda é legal nisso, ela ainda notifica que a empresa está com débito, que ela pode ser excluída, porque isso já é uma previsão, né? Uhum. Na legislação do Simples Nacional, na 123, 126, 12, 123. 123, né? E já é uma previsão que a empresa não pode ter débito até, enfim. Uhum. E algumas empresas não se atentam a isso. E, infelizmente, tem alguns contadores também que hoje acabam não comunicando, né? Não sei por quê, a forma de trabalho, enfim. E algumas empresas são pegas de surpresa. E Uhum. quando vê, chega janeiro, vai fazer uma emissão de nota ou ver ou fazer alguma compra tal, e alguém dá um toque para ela falando: Nossa, você não tá mais no Simples Nacional. Como assim não tá mais no Simples Nacional? Não, você não tá. Aí vai ver, tipo, poderia ter parcelado já durante o ano Uhum. passado, já ter resolvido, começado o ano numa boa, mas ainda há tempo, né? Sim, Ainda há tempo. de novo até o final, De novo, até o até o final desse finalzinho dia. desse mês. Hoje deve ser o quê? Hoje é dia 24, não sei. Hoje é 24. Você tem mais 7 dias aí para resolver a Pra sua vida. resolver. É.
Com relação à exclusão do Simples, acontece muito disso, né? A gente tem bastante procura também, às vezes, no começo agora de janeiro, de empresas que foram desenquadradas, ficaram sabendo de surpresa e não foram comunicadas, então às vezes acabam buscando a gente também porque querem alguma solução ou porque não gostaram de não ter ficado sabendo, alguma É. coisa do tipo, né? E precisam Não resolver, né? precisam resolver, mas para que você, empresário que está assistindo a gente, tenha essa consciência que foi o que o Júnior acabou de falar agora, né? Uma das situações que faz você ser desenquadrado do Simples Nacional e perder todo o benefício que esse regime tributário te coloca, né? Te possibilita, é exatamente isso, é você possuir débitos junto à Receita Federal. Você não vai ser excluído do nada. Você vai receber essa notificação aí Sim. provavelmente em Em setembro, setembro via ECAC e tal, teve via gente. ECAC, que é Esse é o. até um toque legal, né? É, É a área restrita da Receita, né? Não sei se você vai aham, falar sobre isso. Mas só dando um toque, gente, para quem não recebeu a notificação e foi desenquadrado, você consegue incluir um e-mail ou até mesmo o seu celular, né? uhum. No site da Receita nessa área restrita, para sempre você ser notificado pela Receita quando tem alguma comunicação nova lá, né? Sim, sim. É importante isso, você ter seu e-mail cadastrado no telefone para que você fique ciente. Não Sim. deixe só do teu contador, coloca o É. seu também, porque é legal você receber e aí você comunica com o computador, ó, recebi um negócio aqui, o que que Por que que é, você não né? O me que que tá avisou? acontecendo? Mas as empresas, elas são comunicadas então ali em setembro, onde a Receita ela coloca quais débitos estão desenquadrando ela do Simples e possibilita o pagamento ou parcelamento daqueles valores para que você não seja desenquadrado. Geralmente você tem 30 dias a partir dessa notificação. Sim. Se você não faz isso, você ainda tem a opção depois de regularizar isso tudo até o final de janeiro agora. Uhum. Só que nesse novo período, até o final de janeiro, além daqueles débitos, vão aparecer outros que Sim. ali não apareceria. E muitas vezes a pessoa não sabe por que que também não consegue voltar, porque ela vai tentar voltar para o Simples e começa a aparecer lá, pô, você tem débito no Estado. Daí você fala assim, pô, mas eu não tenho nenhum ICMS aberto, não tenho nada. Mas daí tem IPVA de um carro que é em nome da empresa, Exatamente. aí você tem que ficar caçando, buscando qual que é esse débito e tal. Então, fica muito O mais tempo é mais complicado, curto, né? o tempo Também. é mais curto e é muito mais burocrático, né? Sim, com Então é certeza. interessante você pensar em regularizar logo na notificação inicial, que tem menos Menos tributos pro... ali a regularizar, Mesma coisa, vale e para você tem um município tempo também, hábil. às vezes aparece IPTU, Sim, taxas de alvará, enfim, coisas que você não está ciente, que normalmente as prefeituras mandam direto para a empresa, por um motivo ou outro a carta não chega tal, e esse débito também é motivo de exclusão, né? uhum, E uma coisa interessante, esse acho que é um outro toque legal. Normalmente quando você faz o acerto, logo que você recebe, né, a notificação da Receita, igual você falou, o montante que você tem que acertar, a maioria das vezes é menor do que você teria que acertar em janeiro, sim, né? sim, com certeza. Porque daí não entra esses outros Não valores e entra tal, esses outros ou valores, outros nada. débitos federais também posterior àquele período, né? Exatamente. Então é interessante ficar atento nisso. E só uma coisa também que é legal falar, é possível fazer o parcelamento, tá, gente? Né? Não, você não tem que pagar débitos à vista, coisa e tal. Existem alguns parcelamentos que são disponibilizados pela Receita, que ajuda você a não despender ainda assim muito do seu fluxo e tal. Mas, meu, busque logo. Ou faço parcelamento, ou pague, ou pague à vista, enfim, o que for melhor, mas não protele muito. Não Exato. protele. E uma vez que você perdeu esse prazo, aí, amigo, Aí, só 2025. aí já era. Passa 1 de fevereiro já não dá mais. Exato. Falando em parcelamento, saiu um interessante agora também, né? Aí a A autorregularização. autorregularização da Receita Federal, trazendo a possibilidade das pessoas jurídicas e também pessoa física, Sim, né? Regularizarem seus débitos aí com descontos muito interessantes na multa e nos juros, né? exato. Esse não vale para o Simples Nacional, então Não. a gente já deixa de lado esse do Simples Nacional. Isso era uma surpresa pro final. Mas Mas já você. fala logo. É verdade, saiu, demorou até um pouquinho para o pessoal regularizar isso, regularizar não, regulamentar isso e Uhum. tal. Tinha alguns clientes lá no escritório bem ansiosos É em porque a lei relação. saiu, se não me engano, no final Foi do no ano final do ano passado, né? passado, Só que ainda precisava toda a regulamentação e também a disponibilização pela Receita do programa, de do como acesso, de como fazer, fazer, coisa e para que as tal. empresas pudessem entrar, né, no Mas programa. agora já tá ok, é possível fazer o pedido de parcelamento e tal. Existe redução da multa de multa de juros de 100%, 50%, 70%. Isso depende da quantidade de vezes que você for fazer o parcelamento e tal, depende do seu caixa, enfim. Mas é uma puta oportunidade Uhum. para quem tá Tá precisando. precisando, tal, para quem usou esses valores já ao invés de pagar o imposto, que é muito comum, para colocar o fluxo no seu dia a dia, ficou Uhum. esperando um benefício do governo. Esse é um E que chegou. chegou assim que ajudaria bastante. É isso. Então, você que é empresário, fica esperto, porque todos os débitos administrados pela Receita Federal
você consegue fazer esse parcelamento através dessa autorregularização e obter esses benefícios, e como o Júnior falou, exceto Simples os Nacional. DAS, o famoso Simples Saiu até, Nacional. tinha saído uma matéria, eu tava olhando também, que estavam querendo incluir alguma coisa do Uhum. Simples, mas, gente, não Ah, esperem não. isso para fazer a regularização dos seus débitos do Simples para fazer o pedido. Sim, sim. Uma dica importante é assim, você pode fazer, vamos supor, o parcelamento, e caso esse autorregularização libere para o Simples Nacional, Depois você inclui. depois de você fazer o pedido, está tudo ok para esse ano, aí pô, você pode desistir de um e ir para o mais benéfico, né? Sim, sim. E é normal, se a gente for pensar, porque assim, a autorregularização ela está voltada para os débitos que são administrados pela Receita Federal. Quando a gente fala o débito do Simples Não é só Nacional, a a receita. famosa guia que você paga, que é o DAS, ali não contém só débitos que é Sim, destinados à União, né, que é da Receita Federal. sim. Mas você tem ICMS, você tem ISS, que é estadual, municipal, enfim. Então você tem toda essa problemática que para você administrar e todos os entes chegarem num acordo e possibilitar esse tipo de regularização é difícil. Então é por isso que nessa situação acaba não entrando. E a autorregularização é legal também para pessoa física. Então, se você, pessoa física, possui débitos, por exemplo, de imposto de renda, porque você caiu na malha em algum ano, algum débito que você não conseguiu ali honrar quando você fez a sua declaração e hoje aquilo ali está manchando o seu nome, seu CPF, esse é o momento também que você consegue fazer essa regularização. Então, isso é Exatamente. também uma das novidades que a gente tem para esse mês. E já que a gente está falando de simples, também acho que vale falar de MEI, de microempreendedor individual. A primeira pergunta, mudou ou não mudou o limite de faturamento do MEI? Não mudou. Não mudou. Expectativa era alta, projetos de lei e tudo mais, todo mundo esperando um aumento do limite do MEI, do faturamento anual aí de 81 mil, todo mundo esperando que esse limite aumentasse, mas não mudou nada até Sem agora. Ou seja, para novidades. 2024 a gente continua nesse limite de 81 mil. Então, se você é microempreendedor, primeiro, se você faturou mais do que isso em 2023, Procura um contador. saiba que você tem que fazer o desenquadramento para 2024 e partir aí, de repente, para uma ME, PP, indo para o Simples Nacional. E o Agora, interessante foi uma coisa, que, nesse caso, o desenquadramento ele deve ser feito pelo microempreendedor. sim, pelo Não é a Receita microempreendedor. que vai te desenquadrar. Uhum. Mas se você não fizer, ela pode sim te desenquadrar Sim, mais para frente por ofício. por ofício. E se quando você for fazer a tua declaração anual do MEI, né, e muitas vezes é engraçado, a gente já pegou alguns microempreendedores que são muito inocentes, assim, nesse sentido, realmente. Faturou mais do que 81 mil, emitiu de notas mais do que 81 mil e continuou no MEI nos primeiros meses. Daí chegou lá em maio para fazer a declaração anual, colocou lá que o faturamento anual foi 90 mil. Aí automaticamente a Já era. Receita, quando você entrega a declaração, ela vai te desenquadrar também, né? Daí começa a entrar no desespero, porque tem que retroagir desde janeiro, recolher todos os tributos em atraso do Simples Nacional e tudo mais. Multa de declaração. Exato. Então você que é microempreendedor, né, o que que você tem que prestar atenção? Primeiro, quanto que você faturou em 2023? Foi acima de 81 mil? Foi. Então você tem que comunicar o seu desenquadramento e a partir de janeiro já fazer a migração de MEI para ME, microempresa, e também toda a tua tributação muda porque ela parte agora a seguir as normas do Simples Nacional. E você também precisa de uma contabilidade para fazer todas as entregas de declarações, livros fiscais, livros contábeis e tudo mais. Exato. É, Cuidado também, uma coisa que a gente viu muito, né? O ano passado, desenquadramentos de MEI a rodo por conta de cartão de crédito, que a Receita tem pego essas informações que as financeiras passam e por ali verificam que você faturou mais do que 81 mil e tem feito o desenquadramento retroativo. Isso causa, Fala nessa câmera aqui. causa, causa multas altíssimas, né? Tributos a recolher em atraso, tudo mais. Outro ponto que a Receita também fez aí um trabalho, né, em cima dos microempreendedores é com relação às suas compras, que esse é um motivo de desenquadramento que muitos esquecem também. Então, se você tem valores de compras aí que superam teu faturamento, né? Então a Receita começa a perceber que você está não faturando quanto você realmente fatura, porque ninguém compra mais do que fatura, vamos dizer assim, né? Então existe um limite também com relação às suas compras, que se você ultrapassa, você vai ser desenquadrado do MEI também. 80%, Thiago? É. E você tem que ficar atento, da mesma forma do Simples, se você recebe também alguma comunicação através do ECAC da Receita Federal, que por ali vem
a informação também sobre desenquadramento, alguma notificação nesse sentido. A gente pode até deixar o link aqui do ECAC depois, Aham, para a galera que não conhece, principalmente os microempreendedores, né? exato. O pessoal do Simples entrar lá no ECAC, fazer esse cadastrinho assim. O pessoal do Simples provavelmente vai precisar do certificado digital, mas vocês já têm, a contabilidade já deve ter Uhum. pedido. O MEI, se eu não me Sem a Gov. engano, sem a Gov consegue fazer. É, Aí já deixa tudo o seu e-mail e você vai ser notificado lá. Não vai ser pego mais de surpresa aí. sim. E outro ponto muito importante também para você microempreendedor que também te desenquadra é que anualmente ou vira e mexe a Receita faz uma reanálise das atividades que são permitidas ou não para o MEI. Então, às vezes algumas atividades são tiradas da lista de permissão e você de repente tem esse KNAI, tem essa atividade no seu CNPJ. E se você não acompanha isso, você acaba também depois sendo desenquadrado por possuir uma atividade que se tornou impeditiva para o MEI. Então você também tem que ficar atento nisso. Basicamente nessas três regras: faturamento, limite, as suas compras e a sua atividade. Tá? É, E para 2024, só reforçando, pergunta que a gente recebeu muito, não houve aumento do limite de faturamento, então você tem que ficar dentro desses 81 mil. Se estourar disso no meio do ano, procura uma contabilidade para fazer o teu desenquadramento e você não ter maiores dores de cabeça pela frente. exatamente. Lembrando que, só complementando aqui do Thiago, se você estourou em mais de 20% durante o ano, você retroage para o começo do ano. Tem o faturamento de 81 mil, colocou mais 20% em cima desse faturamento, estourou esse valor, volta para janeiro. Se você estourou em até os Uhum, 20%, o efeito do desenquadramento é a partir do próximo exercício. Fechou, exato. galera? Bom, E outro aí? ponto relevante que aconteceu no final de 2023, que já vinha sido muito discutido, muito falado, é a promulgação da reforma Reforma tributária. trabalhista. Reforma Trabalhista tributária. não, trabalhista já foi. Reforma tributária já foi. Reforma tributária. Reforma tributária, galera. Você que é empresário deve estar ouvindo falar bastante sobre esse tema. Alguns estão já desesperados, outros nem estão se preocupando, outros já estão pedindo análises, e consultoria sobre, né, para ver se vai ser vantagem ou não para sua empresa. Enfim, o que que você, como empresário hoje, precisa saber? A primeira coisa é que ela aconteceu. Aconteceu. Ela foi promulgada, ela vai valer a partir de 2026. Começa-se o efeito da reforma tributária de forma gradativa e ela só vai virar por completo daqui 10 anos, ou seja, ali para 2033, tá? 2033. Pô, e agora, Thiago, o que que eu faço? Eu tenho a minha empresa, eu já preciso entrar em desespero, já preciso mudar, já mudo de regime de tributação agora ou não, tal. De novo, Não. os efeitos é a partir de 2026. Você não deve também ficar numa posição de zona de conforto e não querer saber sobre as mudanças que a reforma já tem proposto. Tem muita coisa para acontecer ainda? Muita. Tem, por quê? Depende ainda de muitas leis complementares que vão regulamentar os pontos específicos que a reforma trouxe, né, dizendo como fazer, como que vai funcionar, quais serão as alíquotas, quais serão os produtos beneficiados, quais serão, né, as atividades beneficiadas, enfim, uma série de coisas ainda para serem editadas até lá. Mas a gente tem um esqueleto ali já pronto, Sim. né, da reforma que você já consegue ter muitas informações e entender como isso de repente vai impactar o seu negócio. Sim. Então, como é uma realidade, ela aconteceu e vai começar a virar a partir de 2026, você como empresário tem sim a obrigação de estudar sobre o assunto, de sentar com a sua contabilidade, entender o que que ela propõe agora, de repente já sim pensar em cálculos, né, estimando alíquotas, porque a gente não tem ainda a alíquota específica dos IVAs, né? Para que você já consiga assim pensar sobre o futuro e como que você já pode de repente pensar em novas estratégias. Sim. Lógico que todo esse estudo, toda essa consultoria, né, tipo, toda essa análise tributária que você vai fazer para o seu negócio, vai, lógico, Vai demandar aprimorando tempo. conforme as coisas forem acontecendo, mas a reforma está aí, é uma realidade e O de interessante é, novo, o interessante é começar a conversa, né? é É começar a começar a conversa. conversa, começar a assistir alguns vídeos, entender do que está se tratando. Igual você falou, tem muita coisa ainda para Uhum, acontecer, né? Tem sim. muito movimento já acontecendo, principalmente dos estados, né? A gente pode falar um Aham. pouquinho mais sobre isso depois. Mas não é uma coisa que você também precisa acelerar seu contador e falar assim, ó, daqui uma semana eu preciso de um estudo falando como vai ser minha empresa. Não, calma, porque até o contador ele não sabe ainda, ele não tem as respostas, né? Então, Uhum.
A ideia é essa, que que a gente comece como empreendedores, como empresários, a se preocupar com o nosso negócio que vai acontecer lá na frente. Ver, igual o Thiago comentou, o nosso regime, ver o que já tem de previsão de alíquota, pegar essa previsão, faz uma simulação, grossa do que está Uhum. acontecendo, porque o que a gente tem, igual você falou, um esqueleto grosso ainda Sim. que vai ser tudo, que vai Uhum. ser lapidado, né? E aos pouquinhos, tal, conforme for saindo novidades, aí sim, você já tem um início de um projeto, você vai adequando ele conforme for saindo legislação, conforme for saindo uma instrução, quando alguém fala mais alguma coisa, né? Exato. E quando a gente fala em reforma tributária, assim que saiu, que foi promulgado, já começaram, né? Tipo, no dia seguinte ligar, perguntar, questionar sobre os impactos na sua empresa. E a primeira pergunta que vem é justamente aquela que mais preocupa todo empresário. Eu vou pagar mais impostos ou não? Minha carga tributária ela vai aumentar ou não? Então, de novo, a gente fala que ainda não existem alíquotas definidas com relação a esses novos tributos que a reforma tributária tem colocado. A gente não tem ainda o percentual do IVA, que vai ser do CBS, do IBS, enfim, né? Mas o que a gente tem é a promessa de que a carga tributária ela vai se manter igual ao que é hoje, né? E isso em questões de arrecadação aí para os entes, né? E o que que isso quer dizer? Que para algumas atividades a carga Oi. tributária vai aumentar e para outras a carga tributária vai diminuir para que haja esse equilíbrio e, no geral, a carga tributária arrecadada, né, Se seja mantenha. se mantenha. Então a gente tem sim algumas expectativas que principalmente os prestadores de serviço vão sofrer um pouco, eles vão ter uma carga tributária aí Eu acho que elevada, né? acho que é o pior cenário assim, que a gente vem vendo, né? Para É, os prestadores de serviço, vai né? ser para os prestadores de serviço, né? Mas vamos Orar. ainda orar e aguardar um pouquinho aí para a gente poder falar um pouquinho mais certo sobre a questão de alíquotas e coisas nesse sentido. Mas isso é uma das coisas que a gente tem sido questionado e é o cenário que a gente tem visualizado, né? Seria esse, Será que dá para que vender contabilidade? talvez sim, é uma das possibilidades. Mas é o que a gente espera. E a reforma, cara, é aquilo que a gente falou, né? Tipo, que a gente já conversou, acho que no nosso primeiro episódio, né? Ela é algo que precisava Precisava acontecer. acontecer, não. Não tem o que falar. Quando a gente fala em carga tributária aqui no Brasil, é aquele manicômio tributário que a gente precisa de uma simplificação, a gente precisa de clareza, o consumidor precisa saber o quanto realmente ele está pagando de imposto naquilo que ele consome e por aí adiante, né? Então, não é algo ruim, eu acho que é algo bom. Ela vai substituir a ideia, a ideia era que minimizasse a quantidade de impostos através da reforma tributária, minimizasse a quantidade de tributos, então a gente teria aí a saída do PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, e isso fosse substituídos e diminuísse. Só que daí a gente entrou com o CBS, a gente entrou com o IBS, a gente entrou com o IS, a gente entrou com contribuição, ou seja, na verdade trocou 6 por meia dúzia. Putz, A quantidade de tributos, né, que foram substituídos entrou a mesma outra mas quantidade. o legal é que vai ser fácil pra galera calcular, né? Ah, sim, vai ser tranquilo. Vai ser tranquilo, que é outra promessa, né? É igual você falou, tem que acontecer alguma coisa, isso aqui é uma loucura tributária mesmo, Aham. cara. Pra gente, assim, que trabalha na área, cara, tem que olhar para todos os estados, tem que olhar para os municípios, cada um faz do jeito que quer a coisa. Uhum. Não existe também uma forma de como é feita, principalmente, pensa em nota de serviço hoje, cada prefeitura é de um jeito, você não consegue buscar nota de serviço tomada da sua empresa em lugar nenhum, assim, é tudo um rolo. Isso é bom, Aham. isso é bom. Agora, talvez o que preocupa muito a galera, que a gente fala também no nosso bate-papo, é a forma que foi feito, como foi discutido, a velocidade do Sim, negócio, sim, a sim. pressa em querer promulgar as coisas. Pô, a gente sabe todo o interesse que envolve isso, quem quer Uhum. estar lá na frente nos holofotes para um dia falar que aprovou Sim, no meu sim. governo, E por aí adiante. na minha gestão e blá blá blá, né? É. Esse é o grande negócio, né? E eu disse que disse, né? Eu disse que disse. Uhum. Uma coisa que a gente tem que entender é isso. Tem que acontecer uma reforma? Tem que acontecer uma reforma. Foi do melhor jeito? Não sei. Talvez Talvez não. não. Talvez não. O que Uhum. a gente pode fazer agora, cara, é se preparar para o que tá vindo. Aham. Porque vai vir. Vai vir. Não, não tem Já jeito. tá aí, vai Então já vir. tá aí. Então acho que essa é uma das novidades aí para 2024, pra gente como empresário se debruçar um pouco, entender e estudar sobre o tema, né? E aí a segunda questão que o pessoal tem muita dúvida é com relação à parte de renda, né? Pô, agora mexeu também no meu imposto de renda, vai tributar lucro ou não, coisa do tipo. Mas eu não. Então, é uma das expectativas que a gente tem para 2024, na realidade, agora é a reforma sobre a renda, que ela teria um prazo para acontecer depois da promulgação da reforma sobre o consumo, que foi essa. Então, Uhum. provavelmente nesse ano a gente vai ter também aí essa discussão toda agora sobre essa nova reforma que vai impactar a parte de renda, né? Imposto de renda
e por aí adiante. Vamos esperar aí para 2024. Essa vai doer também, hein? Também, tem jeito. É. Uma coisa assim que já vem acontecendo, né, Thiago? Eu acho que até por causa da reforma e da mesma forma que você tem que se preparar, os estados já estão se preparando, Uhum. né? E tipo, houve muita alteração no ICMS, né? Muita majoração de alíquota nesse começo do ano, né? Teve. A gente teve em 2023, no começo de 2023, a gente já teve diversos estados que alteraram a alíquota do ICMS, né? A sua alíquota modal, vamos dizer assim, que seria a alíquota básica, né? Que alguns estados aí já tinham subido de 17 para 19, 17 para 18, 18 para 20, por aí adiante. E a reforma, até então, no texto inicial, ela falava que o IVA ali, né, que ia influenciar o IBS, que vai ser o imposto que vai para os estados, a alíquota ela ia ser definida hoje pela média de arrecadação que os estados tinham de ICMS. Então, os estados, eles correram para aumentar a Aumentar, sua alíquota, né, durante esse período agora, de 24 a 26, para que pudesse depois pegar um pedaço maior da pegar um pizza. pedaço maior ali, né? E quando foi promulgada agora a reforma, essa texto até saiu. Ah, saiu? Saiu. Então, mas, né, Aumentar. Vou aumentar. alguns estados se mantiveram nessa ideia e diversos estados, na realidade, no final do ano passado, foram publicando aí legislações aumentando de novo a sua alíquota do ICMS. Então, diversos aí foram para 19,5, 20, 22, enfim. Misericórdia. Então, consequentemente, quem vai sofrer é o consumidor, né? São os contribuintes também, porque vai ter um aumento aí na carga tributária na circulação da mercadoria e, consequentemente, isso vai ser repassado Repassado. para o consumidor. E isso não influencia só os contribuintes que estão nesses estados que tiveram aumento, mas, por exemplo, você que é de São Paulo e faz venda para consumidor final, por exemplo, de um desses estados, isso vai ter um impacto no que a gente chama do DIFAL, do diferencial de alíquota que você está obrigado ali a recolher. Você que faz vendas com substituição tributária também para algum desses estados, isso influencia no cálculo também da sua substituição tributária. Então, é algo que as empresas, principalmente aqueles que trabalham com comércio, têm que ficar atento e entender que essas mudanças nos estados de destino influenciam você que está no estado de origem fazendo venda para lá. Então, você tem que verificar o seu sistema, verificar os seus preços, verificar a forma de cálculo desses impostos que são devidos para que você não sofra nenhuma penalidade. Mas a gente teve aí diversos estados que já começou, alguns aumentando já do dia primeiro no dia primeiro, dia 12, outros que vão começar de fevereiro, março, até abril aí a gente tem estados que estão subindo a alíquota do ICMS. E interessante, por exemplo, o Espírito Santo. O Espírito Santo, depois que teve a promulgação da reforma e tirou essa questão, ele voltou atrás. Voltou? Ele foi um estado que ele tinha previsto o aumento da alíquota e falou assim, ó, não, agora que não vai ter mais essa questão, então eu mantenho a minha alíquota e tirou. Mas eu tô com bode do Espírito Santo. Espírito Santo é complicado. Mas ele foi um estado que ele teve essa consciência, né? E tirou esse aumento aí. Ah, que Então, essa é bom. uma das novidades que a gente tem para 2024. E Você pros que outros trabalha. entes, né? Olha, siga o exemplo do Siga o Espírito exemplo, siga o exemplo. Mas você que trabalha aí com comércio, e faz vendas para diversos estados, principalmente se você não estiver nesse regime do Simples Nacional, fique atento a essas mudanças que teve na alíquota do ICMS desses estados, porque isso impacta no preço da sua mercadoria, dependendo para quem você está vendendo, dependendo se tem substituição tributária ou não, se a pessoa é contribuinte ou não do ICMS. Essa é uma das novidades aí que a gente tem. Nossa, fiquei até triste de falar do Espírito. Que É, mais nós temos aí? Teve também no final do aumentou, vamos lá, esse aqui é bom também. Salário mínimo. salário mínimo. Foi para 1.400 e... Deixa eu confirmar aqui. 1.412, é Todo isso? ano, né? Todo começo de ano a gente tem aumento aí do salário mínimo. Consequentemente, a gente tem atualização da tabela aí Ó, saiu do agora. 2 semanas INSS. atrás já saiu a tabelinha. A gente tem aumento da tabela do INSS, que é do salário de contribuição, que é por Mil ela que a gente. quatrocentos e doze, é isso mesmo. 1412, que é por ela que a gente faz o cálculo do INSS, que é devido aí pelos CLTistas, né? Vamos dizer assim, Sim, autônomos também, enfim, é porque é por onde você contribui para a Previdência. Então já teve, e já contribuição teve do obrigatória. salário família também, já houve, né? Já houve A alteração do salário. atualização também. Também do salário família, saiu tudo agora. Então, normal. Já vai influenciar em todos os benefícios também. Então já fica atento aí também. Você que tem um Prolabore, talvez não no valor de um salário mínimo, vê se essa folha de janeiro agora do seu Prolabore já está atualizada. Porque tem um detalhe importante que é legal você saber
Se você faz uma contribuição menor do que que esteja relacionada a um valor menor do que o salário mínimo, por exemplo, em janeiro comi bola, fiz ainda no valor do ano passado. Meu, ema, cada um com seus problemas, você fez uma contribuição de grátis, o governo agradece, não vai te servir para nada. Exato. E aí, deixa a reflexão agora. Com o aumento do salário mínimo, 2 salários mínimos, é isento ou não do imposto de renda a partir de agora? Ixi, vai. Então façam as contas e verifique. Porque até então não sei se a tabela foi atualizada ou não do Tabela imposto de de renda. renda, não. Então, será que agora 2 salários mínimos incide ou não imposto de renda? Façam as contas. Outra alteração super importante que está dando o que falar, que isso também vai dar várias discussões jurídicas, tá uma bagunça, porque assim, na realidade a gente está diante de um cenário de um governo que, querendo ou não, gasta bem. Então, ao mesmo tempo que Nossa, gasta, eles precisam arrecadar. arrecadar. Então, a gente tem visto diversos benefícios e diversas atuações, assim, no meio legislativo, não sou advogado e tal, que tem causado alguns espantos, né? E logo no finalzinho ali do ano, a gente teve ali o Haddad anunciando algumas medidas, como, primeiro, reoneração da folha de pagamento. A gente tinha visto que tinha, tinham tentado, na realidade, né, não prorrogar Sim, a o desoneração da folha de pagamento, que alguns setores se beneficiam com isso, quem mas aí vetou foi vetado, pelo Lulinha Paz e Amor. foi vetado, na realidade, tipo, na verdade vetou a questão de você não poder prorrogar, né? Sim, sim. Então foi vetado isso, então o benefício ia acontecer, ia valer ainda por um tempo, e final do ano a gente teve aí anunciado pelo Haddad que não, que É, a reoneração da folha de pagamento ela vai acontecer de forma o gradativa aí, né, para Senado, alguns setores. o Senado ele quebrou o veto, né? É, Voltou, ia continuar a renovação até 2027, sim. se eu não me engano, né? Uhum. Só que o Haddad Paz e Amor também foi lá e Exato. E agora meteu o começou, zap. trouxe essa informação de que não, a remuneração ela vai acontecer a partir desse ano de forma gradativa. Então a gente sabe que ainda pode ser que tenha algumas discussões nesse sentido, mas independente disso, a partir de abril aí já está previsto a remuneração E para os o setores, mais né? louco é que isso é medida provisória, né? Enfim, é o que a gente Aquele tá falando, a gente negócio, não né? é advogado no ficar entrando nessas Não, searas não assim, vamos entrar na porque seara, mas pensando no lado do empresário mesmo, de novo. sim, Medida sim, provisória, meu, com em formato de lei, aquelas coisas, né? então Aí você começa os 6 primeiros meses do ano fazendo isso. Aí, meu, de não repente converte em volta e lei, por aí vai. aí toma, mudar tudo de novo. Exato, não tem jeito. É o que a gente fala Caraca, velho. do Manicômio. famoso manicômio aqui no Brasil, mas vamos que vamos. Mas isso é importante você que hoje de repente se beneficia com essa questão da desoneração da folha de pagamento, de sentar de novo com o seu contador e entender os impactos dessa medida agora, que se de repente voltar, como isso vai influenciar hoje na contribuição previdenciária que você vai ter que voltar a pagar sobre a sua folha de pagamento, o quanto isso vai ser custo para você e impacto no seu negócio. Nessa mesma medida, ele falou também sobre o PERSE, né? Então a gente tem aí alguns setores, principalmente de eventos, que por conta da pandemia ficaram fechados e muitos quebraram, onde o governo trouxe um benefício chamado PERSE para esses setores para que eles pudessem se reerguer durante o tempo, né? E fazendo como? Fazendo com que alguns tributos fossem, tipo, estancados aí, né? Eles não estão pagando alguns tributos sobre o seu faturamento durante um período para que eles pudessem se reerguer. Só que a Haddad aí decidiu que não, tudo já voltou ao normal, esses setores já estão trabalhando, então não tem mais por que se manter o PERSE. Então a ideia também é que esses setores agora, né, também de uma forma gradativa, no sentido de que alguns tributos voltam a ser cobrados a partir desse ano e outros a partir do ano que vem, de algo que já tinha prazo para terminar, que era mais longo, já estava certo, já era um benefício concedido com prazo e tudo mais, que teoricamente você não pode revogar algo desse sentido, mas, Ah, de mas novo, a medida provisória veio trazendo aí o fim do PERSE para esses setores. Então, você eu que queria é do muito. setor de evento ou você que é beneficiado pelo PERSE, da mesma forma, fica atento aí, porque você pode ser que Do volte mesmo. a ser onerado Cara, com esses tributos. quando você fala desses negócios de governo, né, dá vontade de falar um monte de coisa, né? Vamos mudar o assunto. Mas do mesmo jeito que existe um manicômio tributário, meu, hoje existe um manicômio judiciário, né? É Existe, difícil, gente, não cara. tem jeito. Olha, É tenso. é Mas triste. tá aí É pra gente. E nessa mesma verdade. medida também veio algo. Olha, veio mais uma situação onde o governo vai limitar as empresas que já possuem como certo
créditos que ela tem direito a compensar com seus tributos de situações onde ela pagou valores indevidos, onde ela entrou com algum tipo de processo e teve Levantou um êxito, crédito. levantou crédito e ela poderia normalmente compensar esses valores livremente, né, com os tributos que ela deve mensalmente. Por exemplo, empresas aí que entraram com processos com relação à exclusão do ICMS na base do PIS e COFINS e tiveram ali os seus valores já validados, tudo, e têm feito compensações, agora há uma limitação dessas compensações, você não pode utilizar esses valores ao todo ali de uma vez, você vai ter que ser limitado com 30% também. Enfim, Mas essa vamos medida que passar. veio do Haddad aí no final do ano, né, através dessa medida provisória, essas três situações tem causado muita dor de cabeça, tem causado muita discussão e ainda vai dar pano para manga, mas até então tá valendo, a gente tem que ficar atento, Se vai cair, não vai porque cair. se isso vira, a gente Por tem que estar enquanto é o que tá, preparado e por entender enquanto é o os que tá valendo. Por impactos. enquanto é o que tá valendo. Sim, por enquanto é o que tá valendo, não tem muito o que Não, fazer. não tem muito o que fazer, então por Mas enquanto é isso. essas são novidades aí também para 2024. A gente Beleza. teve também muita discussão sobre Sobre transferência de mercadoria, né? transferência de mercadoria. ICMS na transferência de ICMS mercadoria. Aqui também, galera, olha, de boa. Foi uma novela à parte, anos se discutindo sobre o tema, se isso era inconstitucional, não era, bababá, bababá, aquela coisa toda que não deveria ter ICMS quando você transfere uma mercadoria, bababá, enfim. Até que se decidiu, o STJ decidiu que realmente na transferência de mercadoria não tem que ter a incidência desse imposto, tal, enfim, né, decidiu tudo isso, e agora então não vai ter mais ICMS na transferência, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tal. No final das contas, decidiu que não existe realmente ICMS na transferência de mercadoria. Só que você não vai poder, o estabelecimento, optar se você quer transferir o crédito ou não da mercadoria que entrou e que você está transferindo. Se você quer ficar com esse crédito no estabelecimento ou transferir para o outro. Você vai ter que transferir. Como que você vai fazer isso? Destacando normalmente na sua nota fiscal, ou lá no campo de base de ICMS, e passando para lá e colocando uma observação de que, ó, estou colocando ali porque eu tenho que transferir para lá, mas não porque está tendo uma incidência do ICMS aqui. Enfim, resumindo muito a história, tá, gente? Resumindo Sim, muito a sim. história, porque no final do ano também foi uma bagunça isso, a lei complementar entrou depois, já existia um convênio, depois entrou uma lei complementar falando diferente, depois saiu um outro convênio falando, olha, até abril segue as regras de 2023. Então você que trabalha com transferência, fique atento aí, porque os estados já têm emitido algumas normas internas falando sobre como que você vai tratar isso nas operações internas. Operações interestaduais você vai ter que continuar transferindo, destacando isso na sua nota por conta dessa instrução e desse convênio que teve, mas a gente espera algumas mudanças ainda sobre isso até abril ali. Então, apesar de toda a novela, de toda a confusão, de toda a discussão, no final a gente está Mas- trabalhando da mesma forma, nada muda. Eu tinha falado, não mudou muita coisa, É não. uma loucura. Eu acho que uma outra coisa que talvez seja legal a gente comentar também é sobre a guia de DCTF, que isso chega na mão do pessoal mesmo, né? Uhum, Que a quantidade de impostos que chegam de guias para pagar está diminuindo e esse mês também entra mais um imposto na guia que vence dia 20, lá, aquela famosa DCTF Web, que já vem INSS, alguns outros impostos retidos, coisa e tal. Agora entra também a retenção de imposto de renda, uhum, entra o PCC. sim. É. E, meu, vai ter duas guias a menos para pagar só, mas vai Uhum. vencer, continuar vencendo tudo dia 20, então não muda muita coisa. É só Não, isso, só não estranho se chegar uma guia só. exato. Não é que existem menos tributos que você Não, vai recolher, é que agora eles estão sendo consolidados numa única guia que é chamada de DCTF Web aí, né? Então você- você vai pagar contribuição previdenciária sobre a folha, retenções sobre serviços tomados, tudo na mesma guia, ao invés de receber IR de aluguel agora 5, também. 6 DARFs ali de uma vez, você vai receber um só, que é onde você vai recolher tudo Olha, ali. olha que Então, legal. isso ajuda ali na. Para não esquecer de pagar nenhum. Você esqueceu um, você É, esqueceu todos agora. qual o problema? Mas é isso, pessoal. Acho que 2024 ele traz essas séries de mudança. Tem outras também no meio de tudo isso, tal, que tendem, que já estão sendo faladas e outras que tendem a acontecer também. Mas eu acho que a gente como empresário, você como empresário, é o momento de você realmente estabelecer metas para o seu negócio a respeito de processos, pessoas, ferramentas, faturamento, produtos e serviços oferecidos, entender as mudanças que estão acontecendo no mercado e como isso impacta e como que você consegue se reinventar para que você continue trazendo aquilo que é o principal para o seu negócio, que é lucro. No final das contas, o Exatamente. que importa A última é, linha do. é o lucro. E é o momento de você entender também e enxergar a contabilidade como um investimento para que o seu negócio decole de forma segura,
para que você consiga cumprir com todas essas obrigações que são devidas pela sua empresa e traduzir todas essas informações para que você entenda e aplique para o seu negócio, né? Então, esse é um momento também que a gente acaba recebendo muitas empresas querendo transferir contabilidade porque de repente não estão tendo a consultoria ou o suporte que gostariam para a sua empresa, né? Exato. Então, 2024, não, janeiro também é o momento de você pensar sobre isso, É, né? o quanto antes eu começar a mexer nesse vespeiro, melhor, né? Exato. Vale a pena você tirar esses objetivos agora, no começo do ano, do papel e realmente começar a olhar para o seu negócio de uma forma profissional. Não adianta ficar só esperando o contador te trazer novidades, isso é a nossa obrigação mesmo, mas as informações hoje acontecem muito rápido e tão, meu, disponíveis para todo mundo. É interessante participar de grupos de discussão, meu, principalmente que estão voltados à sua área, assim, tal. Participe, meu, de networking da sua área, meu, fique, meu, grupos de WhatsApp também que estão voltados ao seu negócio, ao seu business, tal. Normalmente as informações rolam nesses grupos, o pessoal comenta o que está acontecendo na área dele, isso gera insights, meu, para você e, meu, pro seu planejamento aí. É isso. Bora fazer de 2024 o ano, né? Bora se preparar para o que está por vir aí. E acho que é isso. Eu achei que ia ser mais maçante, até que foi bacana o bate-papo. Não, bora pra cima, gente. 2024 é oportunidade, e apesar de tudo essas coisas, é sempre oportunidade pra gente, como empresário, buscar novas soluções e continuar crescendo sem desanimar, né? Então, se vocês, cara, precisarem de alguma coisa relacionada a tudo isso, planejamento tributário, identificar como de repente isso pode melhorar a parte contábil do seu negócio, querer tirar alguma dúvida em específica sobre isso, né? A gente, como a DC Tech, a gente também quer esse ano estar cada vez mais próximo aos empresários, seja através do podcast, através das nossas redes sociais, Sim, trazendo temas relacionados ao empreendedorismo de forma geral, não só tributário, contábil e trabalhista. Mas é isso, acho que isso tem muito a ver com o nosso propósito, que é o que a gente já falou aqui sim. algumas vezes, que é poder oferecer para os empresários aí oportunidade para que alavanquem, para que cresçam com segurança e contribuir para a prosperidade desse Brasilzão, Brasilzão aí. Brasilzão de Deus. Então, é isso, galera. Eu acho que essas são algumas das novidades. Imposto de renda pessoa física Ah, também é importante falar. tá Já tá chegando. chegando. Fique atento com relação a isso. Já ligaram no escritório? Já Já pediram pediram informe informe? de rendimento e tudo Já. mais. Mas, de novo, galera, o ano passado a gente viu que a Receita trouxe ali na declaração pré-preenchida diversas informações, Sim, cara. né? Coisas que não Já trazia, já coisas começou a que não aparecer. traziam. A Para partir esse de ano vai estar muito mais aprimorado, com Com certeza. certeza, cara. É muito interessante caso o seu contador peça, meu, para você a senha Gov, não fique com receio de passar a senha Gov para ele, meu, fazer confrontar as informações antes de enviar a sua declaração. Isso ajuda muito a que você tenha menos chance de cair numa malha fina, Exato. porque ele bate as informações que você passou para ele com as informações que a Receita já Que a tem. Receita já tá E ali. nesse momento também a gente também acaba descobrindo um monte de coisa, né? Fala, pô, Sim, você não me sim. falou desse imóvel que você vendeu, apareceu aqui? Ah, Ah, é esqueci. verdade. E por aí adiante. E Então, por assim, aí. não deixe para a última hora. Separa a documentação, conversa com contabilidade. Se você fez alguma operação que você não está sabendo como declarar, já começa a pensar sobre ela e trazer para o seu contador para que te auxilie ali no momento. E como o Júnior falou, utiliza sim essa ferramenta da Receita, que é pegar as informações já pré-preenchidas, porque isso já diminui muito os riscos que você pode ter com o leão. E já começa a pensar e falar sobre, procura um contador, procura a gente aqui da DCTech para te ajudar com relação também a isso, imposto de renda pessoa física. É isso aí. Boa. Bora lá, né? Bora para fevereiro, galera. Vai ser bom Esse foi demais. só o começo. Só o começo, vai ser um ano incrível. A gente quer estar junto de vocês É isso aí. e já sabe, né? Siga a gente nas redes sociais, no Ativa o nosso Instagram sininho. da DCTech, lá tem muita coisa boa que sai por ali também. A gente tem os nossos vídeos aqui também semanais, onde a gente fala sobre alguns temas um pouco mais técnicos, Toda mais segunda-feira. específicos relacionados à área tributária, contábil, trabalhista, vídeos curtos, curte a gente lá, deixe seu comentário, sua pergunta e principalmente ative as notificações aqui para você receber essas informações, para assistir a gente no podcast toda quarta-feira na DC Talk É isso aí. e Não bora perca que nada. bora, Vamos que crescer vamos. juntos. É isso aí. Isso aí, Juninho. Valeu, galera. Bora. Valeu, gente. Obrigado. Tamo junto.